Boa tarde, bem-vindos ao briefing diário de coronavírus de Downing Street. Antes de responder as perguntas do público e dos meios de comunicação, gostaria de começar por partilhar os dados mais recentes. O primeiro slide mostra a informação sobre infecções e os dados publicados esta manhã pelo Office for National Statistics mostram que o número de pessoas que tinham coronavírus na Inglaterra caiu de cerca de 139 mil entre 3 e 16 de maio para cerca de 53 mil entre 17 e 30 de maio. Isso está representado em termos percentuais neste gráfico do lado direito. Demonstra que a percentagem da população com resultados positivos tem vindo a diminuir de forma consistente nas últimas semanas. Sage confirmou que o R em todo o Reino Unido se situa entre 0,7 e 0,9. O inquérito do ANS também estimou o número de novas infecções por coronavírus, que é de 39 mil por semana, o que equivale a cerca de 5.600 por dia. Isto é inferior à estimativa semelhante feita na semana passada. Assim, essas tendências são encorajadoras quanto à redução da propagação do coronavírus em todo o país. Este slide mostra os progressos nos testes e o número de novos casos confirmados. No total, 5.214.277 testes foram realizados, incluindo 207.231 testes realizados ontem. E estes dados sobre os testes incluem tanto os testes para saber se tem coronavírus, como os testes de anticorpos, que são um pouco mais de 40 mil por dia. Os testes de anticorpos descobrem se você teve o vírus. E se tiver tido vírus, você pode ajudar a fazer a diferença doando o plasma do seu sangue, que tem os seus anticorpos. E isso pode ajudar alguém que está atualmente a sofrer de coronavírus no hospital. Já hoje o fiz, dei os meus anticorpos e o processo é simples, rápido. Se você já teve coronavírus, vá ao site do NHS Blood and Transplant, então também poderá doar os seus anticorpos e ajudar a proteger alguém que está atualmente no hospital com coronavírus. E eu encorajaria qualquer pessoa que possa fazer isso a dar um passo em frente. O gráfico mostra também que o número de casos confirmados é de 1.650 ontem, o que eleva o total de casos confirmados por testes para 283.311. Este slide mostra os dados dos hospitais. Houve 694 novas admissões com Covid-19 sobre os últimos dados, que diminuíram na última semana. Esses dados incluem Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, não incluem a Escócia. E também os dados de base, que estão em todo o Reino Unido, mostram que o número de pessoas em leitos com ventilador diminuiu de 751 em 28 de maio, há uma semana, para 571. Este número baixou de um pico de mais de 3 mil em 12 de abril. O slide 4 mostra a repartição regional das pessoas internadas em hospitais e mostra que mais de 7.000 pessoas permanecem no hospital, 7.080 para ser mais preciso, mas este número baixou 15% em relação aos 8.285 de uma semana atrás e um pico de mais de 20.000 em abril. O último slide mostra o número de pessoas que infelizmente perderam suas vidas. E este número é de 40.261 nas últimas informações. Ou seja, mais 357 mortes
desde ontem. Estes slides demonstram, embora os últimos meses tenham sido um período de tristeza para tantas pessoas, por causa destas mortes, não são estatísticas, mas a perda de um ente querido para tantas famílias. Os dispositivos mostram também que fizemos progressos na nossa luta contra este vírus, mas mostram também que há muito o que fazer. Mostram que temos de nos manter sempre vigilantes, especialmente quando se trata de proteger o nosso NHS, que tem estado na linha de frente da batalha. E, evidentemente, graças a um enorme esforço nacional, protegemos o NHS e evitamos que ele ficasse sobrecarregado, o que, por sua vez, salvou vidas. E hoje gostaria de dizer ainda que estamos a tomar novas medidas para proteger o NHS e, em especial, em torno de coberturas faciais e máscaras faciais. Ontem, o secretário de Transportes anunciou que os revestimentos faciais passarão a ser obrigatórios nos transportes públicos a partir de 15 de junho, com algumas exceções específicas, por exemplo, os que têm dificuldades respiratórias. Isso não significa máscaras cirúrgicas, que têm de ser mantidas para fins clínicos, mas o tipo de máscaras faciais que podem ser feitas em casa. À medida que mais pessoas regressam ao trabalho e o número de passageiros começa a aumentar, as coberturas faciais para os transportes são mais importantes. Do mesmo modo, à medida que o NHS reabre em todo o país, é extremamente importante que a propagação entre o pessoal, os doentes e os visitantes também. Por isso, estamos hoje a estabelecer que todos os visitantes de hospitais e ambulatórios terão de usar coberturas faciais. Uma das coisas que aprendemos é que aqueles que estão nos hospitais, aqueles que trabalham nos hospitais, têm mais probabilidade de apanhar o coronavírus, quer trabalhem ou não no ambiente clínico. E assim, para oferecer uma proteção ainda maior, estamos também a fornecer novas orientações ao pessoal do NHS em Inglaterra, que entrarão novamente em vigor no dia 15 de junho, e todo o pessoal hospitalar terá de usar máscaras cirúrgicas de tipo 1 ou 2. E isso irá abranger todo o pessoal que trabalha em hospital, e será aplicável a todos os momentos, e não apenas quando estiverem a fazer o seu trabalho de salvamento de vidas na linha de frente. Será aplicável em todas as áreas, exceto as designadas como locais de trabalho seguro de COVID. E, como é evidente, nos casos em que a orientação do PPE recomenda uma proteção mais rigorosa, é claro que continua em vigor. Estamos a atualizar essas orientações para garantir que, mesmo quando este vírus esteja sob controle, como vimos a queda de incidência em todo o país, os nossos hospitais sejam um local de cuidado e de segurança. Também reforçamos o controle das infecções nos lares de idosos e estamos a trabalhar com o setor de assistência social na forma como esta abordagem pode ser aplicada adequadamente. Trata-se de proteger o nosso NHS e a assistência social, o que significa proteger os nossos colegas que trabalham no NHS e na assistência social. E quero dizer isto a todos os meus colegas do setor da saúde e da assistência social. À medida que controlamos este vírus, é tão importante que erradicamos nossas infecções e surtos. E claro, na saúde e nos cuidados de saúde fazemos sempre da forma brilhante e o coronavírus não é exceção. Isto significa que, se um dos testes da sua equipe for positivo, tem de seguir os conselhos de isolamento. O impulso natural de qualquer pessoa que esteja a cuidar de si no Serviço Nacional de Saúde é a melhor coisa que pode fazer é estar lá para ajudar, estar lá para o paciente. Mas, se você tem o vírus ou está em risco de o ter, a melhor coisa que pode fazer por eles, bem como por si próprio, é isolar-se em casa. Isso significa que o distanciamento social no local de trabalho também tem de ser reiterado e é tão importante como em qualquer outro lugar. E sei que o distanciamento social e o auto-isolamento podem causar grandes desafios logísticos e apoiá-los a fazer o que é correto e necessário. Todos nós temos aqui um papel a desempenhar. E a última coisa que quero dizer é que, antes deste fim de semana, quando sei que há planos para novos protestos, quero dizer algo enquanto secretário de saúde.
Tal como muitos, estou chocado com a morte de George Floyd e compreendo por que razão as pessoas estão profundamente perturbadas. Mas continuamos a enfrentar uma crise de saúde e o coronavírus continua a ser uma verdadeira ameaça. E a razão pela qual é vital que as pessoas se mantenham fiéis às regras este fim de semana é para se protegerem a si próprias e as suas famílias dessa terrível doença. Por isso, por favor, para a segurança dos seus entes queridos, não assista a grandes reuniões, incluindo manifestações de mais de 6 pessoas. Todos precisamos de nos manter alerta, controlar o vírus e salvar vidas.